Olá pessoal, aqui é o professor Ivan de novo, né? Voltando com um vídeo agora para trazermos exemplos, né, das derivadas das funções trigonométricas que nós acabamos de ver, né, no vídeo anterior. Então vamos lá, né? Exemplos. Vamos começar aqui com uma função seno de x ao cubo, né? Então nós temos uma função aqui que é uma função trigonométrica, entretanto essa função trigonométrica ela é função de outra função, de x que está aqui dentro, que é o x ao cubo, né? A gente viu que funções compostas elas são derivadas utilizando a regra da cadeia, né? Então nós vamos aplicar a regra da cadeia na derivada dessa função seno aqui. Como que fica isso? Né? De maneira geral, né, nós temos lá que, deixa eu escrever com vermelho não, ó, cy é igual a seno de u, onde u é uma função de x, tá bom? A derivada do y vai ser igual a cosseno desse u, vezes um u', né? Que é justamente a aplicação da regra da cadeia, né, para a função seno sendo uma função composta. Então, simplesmente vai dar a derivada da função seno, que é a função cosseno, vezes a derivada da função que está aqui dentro, né, que é o u'. Tá? Então, essa é a relação que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Então, vamos ver o que acontece. Então, eu tenho lá y' igual. A derivada da função y vai ser, né, se a função y é função seno do meu u aqui, né, a derivada vai ser o quê? O cosseno desse mesmo u. Então, vai ser o cosseno do nosso u, que no fundo é x ao cubo, né, o que está ali dentro. Como é uma função composta, eu preciso multiplicar pela derivada, né, dessa função aqui de dentro. Quanto é a derivada de x ao cubo? Nós precisamos aplicar a regra de derivação da potência, ou do tombo, né, que vai resultar em 3x elevado a 3 menos 1, que é 2. Tá? Derivada acabou aqui. Eu sempre recomendo que, para terminar o exercício, vocês reescrevam, né, essa função aqui, deixando a parte trigonométrica por último. Por quê? Para evitar de fazer esse produto aqui, ó. Algumas pessoas mais distraídas acabam multiplicando o x ao cubo, né, por esse termo que está aqui do lado. E isso não pode ser feito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse 3x ao quadrado, colocar ele aqui na frente. Não é o carro do ovo, mas é o carro do picolé que está passando aqui na frente. Beleza. Então lá, ó, fica 3x ao quadrado lá na frente, vezes o cosseno de x ao cubo. Tá? E essa daqui seria a forma final, né, da nossa função. Fazer essa inversão aqui justamente para evitar, né, fazer esse produto aqui, ó, do x ao cubo pelo 3x ao quadrado, que não é permitido, tá bom? Ó, isso aqui é o argumento do cosseno, enquanto que isso daqui é um outro termo que está multiplicando o cosseno, não multiplicando o argumento, tá bom? Deixem dessa forma que não corre o risco de vocês fazerem esse produto acidentalmente, tá joia? Agora que o carro do picolé de frutas foi para lá, vamos fazer um segundo exemplo. Agora, a função y vai ser igual a cosseno de 1 sobre x. Né? Então lá, nós temos uma outra função trigonométrica, que é a função cosseno, e ela é função de uma função de x. Uma função bem simples, que é 1 sobre x, mas é uma função, né? O que a gente precisa fazer aqui? Da mesma forma que o caso anterior, né? Nós temos lá cy é igual cosseno da função u, que é uma função de x. Então, nosso y' vai ser igual a menos seno de u vezes a derivada desse u, né? Que é a função de x também. Aplicando aqui, nós vamos ficar com y' igual. Derivada do cosseno é menos seno do nosso u, que vale 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x. Né? 1 sobre x é uma razão, né? Teria que usar essa regrinha aqui que a gente fez lá na prova da tangente. Entretanto, é mais fácil, eu vou fazer aqui no cantinho, 1 sobre x pode ser escrito como x elevado a menos 1. Né? E derivar isso aqui, a gente deriva de cabeça utilizando a regra do tombo, né? Que é bem mais simples. Tá?
Então, olha, quanto que dá a derivada de x elevado a menos 1? O menos 1 cai, né? Então fica menos 1 vezes o x elevado a menos 1, né? Então fica menos 2. Tá? Colocar entre parênteses aqui, para não misturar o sinal de vezes com o menos ali. Isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Olha, nós temos um menos aqui, que veio da derivada do x elevado a menos 1, e um menos lá na frente. Então a gente pode fazer o produto entre eles, dá mais. Né? X elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? Já coloquei aqui na frente, da mesma forma que eu fiz aqui. Ó. 3x ao quadrado eu passei para frente da função trigonométrica. Então aqui eu teria 1 sobre x ao quadrado que eu passei para frente da função trigonométrica, que é a função seno de 1 sobre x. Tá? E esse daqui é o nosso resultado final, ou seja, nós multiplicamos os dois sinais de menos, ficou o sinal mais, o 1 sobre x ao quadrado passou aqui para frente e o seno de 1 sobre x fica aqui por último. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos dois exemplos, deixa eu ver se eu consigo fazer mais um aqui que envolve uma função trigonométrica tangente, né? Vou pegar aqui. Y igual a 2 vezes a tangente de raiz de x. Como que vai ficar essa nossa função aqui? Ó? Nós temos a tangente de raiz de x e o número 2 aqui, que é uma constante. Né? Ele vai simplesmente ficar na frente, né, da nossa derivada. Bom, da mesma maneira que os anteriores, se a nossa função y é igual a tangente de u, né, a derivada dessa função y vai ser igual ao quê? A derivada da tangente, onde é que está? Secante ao quadrado de u vezes a derivada do u, que é u'. Tá certo? É isso que nós vamos fazer, porque, né, se a função é uma função composta, então, pela regra da cadeia, multiplica-se pela derivada da nossa função u ali. Tá bom? Vamos lá. Então, o nosso y' aqui vai ficar igual. O 2 a gente repete, né, porque ele é uma constante. Derivada da tangente de raiz de x. A derivada da tangente de u é secante ao quadrado. Então, o que vai ficar aqui? Secante ao quadrado do nosso u, que é raiz de x, vezes a derivada de raiz de x. Bom, para derivar a raiz de x, é mais fácil se a gente escrever ela no formato de expoente, né? Assim como a razão. Raiz de x é igual a x elevado a meio. Agora fica bem mais fácil. Da mesma forma que aqui no exemplo do número 2, a gente pode usar a regra do tombo, ou da potência, né? De cabeça. Então vai lá, cai o meio vezes x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Tá? Esse termo entre parênteses aqui é a aplicação da regra da cadeia, né? A derivada desse u', para ser mais exato. Bom, o que dá para arrumar aqui? Esse 2 dá para cancelar com o 2 que está dividindo, então vamos passar a faca neles, corta esse com esse. X elevado a menos meio é igual a 1 sobre x elevado a meio, mas x elevado a meio é a raiz de x. Então esse termo aqui pode ser reescrito como 1 sobre raiz de x, né? Vezes a função trigonométrica, secante ao quadrado de raiz de x. A gente poderia escrever também como secante ao quadrado de raiz de x sobre raiz de x. É a mesma coisa, tá, pessoal? Como acabou a minha folha, eu vou deixar desse jeito aqui. Bom, aqui foram 3 exemplos, né, utilizando funções trigonométricas e as suas respectivas derivadas. Né? Espero que tenham gostado desse desenvolvimento, né, e até os nossos próximos vídeos.